Olá, seja bem-vinda de volta, bem-vindo de volta ao nosso podcast Mulheres na Pan, aqui da Jovem Pan Blumenau. Eu me chamo Sinara Maria e eu convido você a me acompanhar nas redes sociais, no @eusinaramaria lá no Instagram, também no Sinara Maria lá no LinkedIn e seguir, acompanhar e se inscrever o canal do YouTube da Jovem Pan Blumenau. Hoje eu tenho mais uma convidada fascinante, ela vai se apresentar, já vou apresentá-la, só posso dizer que ela é uma profissional, uma mulher, um ser humano que traz um olhar único sobre as relações familiares e em todos os nossos aspectos da vida. Mas isso é só uma coisinha, né, Jarize? Muitas coisas que você faz. Seja bem-vinda, Jarize Floriani, ao podcast Mulheres na Pan. Obrigada, Sinara. Eu já quero começar agradecendo pelo convite. Fiquei muito lisonjeada, né, de estar aqui com vocês e participar desse movimento tão bonito, né, de ajudar também a apoiar outras mulheres. Isso é bem importante. Aí. E tenho muitas coisas para falar, né? Poderia ficar uma tarde inteira aqui. Mas é importante a gente também falar sobre aquilo que outras pessoas podem se inspirar, enfim. Sim. Trabalho com mentoria, né? Falando um pouquinho do meu trabalho. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho, Jarize. Já começa se apresentando, porque se eu tiver que seguir aqui o teu currículo, vai demorar um pouquinho. Como é que tu te define como profissional hoje nas tuas áreas de atuação? Bom, eu estava até comentando contigo nos bastidores, né? Uma coisa que me inspira é justamente conduzir as pessoas para terem uma vida mais leve, né? Por meio das minhas mentorias, por meio da visão sistêmica, que é um pouquinho sobre o que a gente vai conversar hoje aqui. E quando eu trabalho com as pessoas, eu sempre busco ter essa visão mais integral, porque não dá pra gente separar, né? Agora eu vou falar sobre eu profissional, agora eu vou falar sobre eu pessoa. A gente está sempre o tempo todo integralmente ali. E é importante a gente ter esse olhar, né? Busquei outras, né? Já trabalho há mais de 20 anos, né, na área de RH. Toda a minha formação foi na área de gestão de pessoas, mas senti que num movimento aí que eu tinha que buscar algo que também me trouxesse essa leveza, né, de poder ajudar outras pessoas a sentirem mais essa leveza no ambiente de trabalho, direcionar essas pessoas na carreira. Então, hoje muitas pessoas me procuram, né, justamente para saber se está na carreira certa, se está fazendo as melhores escolhas. E eu procurei buscar formações, ferramentas, toda uma visão para ajudar essas pessoas a fazerem isso de um jeito leve, né? Para que isso fosse de um jeito confortável, porque não é fácil sair da zona de conforto, né? Não é fácil a gente pensar nas mudanças, as mudanças incomodam. A zona de conforto é muito mais gostosa, com certeza, né? E aí tu traz o que se chama de lugar de fala. Tem gente que acha brega esse termo, tem gente que acha que é legal, seja o que for, né? Mas tu tens experiência, tu podes falar porque você passou por isso também. Não é isso, Jarize? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória, porque por si só ela vai contar muita coisa. Sim. E vai explicar o porquê que tu chegou até aqui. Se tu puder compartilhar com a gente, tá? Eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Tu também. Todas as mulheres que passam aqui, elas começam cedíssimo. O que é cedo? Eu comecei com 14 anos. Também? Na época podia, né, fazer, né, ter trabalho registrado com 14 anos, então não foi nenhum trabalho ilegal. Mas eu considero cedo porque hoje em dia, quando a gente olha para uma criança, né, de 14 anos, a gente pensa, criança, né, eles já falam que são adolescentes, né? Sim. Mas a gente vê o quanto é precoce, né, realmente, mas eu não me arrependo, né, de ter feito esse movimento. Foi por necessidade, né? E foi para justamente, né, ajudar, né, a pagar os meus estudos. E hoje eu vejo o quanto isso foi importante porque acelerou muita coisa na minha vida profissional, né? Eu tive contato cedo com esse ambiente corporativo, aprendi, né, na pele como lidar com assédio moral, com situações constrangedoras no trabalho, porque, né, não vou falar aqui a minha idade, mas isso já faz um tempinho. Então, naquela época era muito difícil ainda, né? A gente já pegou uma geração melhorada, digamos, mais né? No sentido, né? De tratamento até para as mulheres, mas ainda assim tinha muito preconceito e
e muita exigência, né? E eu, né, por ter origem alemã também, né, já naturalmente, né, já vim, né, de uma criação muito exigente, e isso também, né, trazendo um pouquinho da visão que eu quero trabalhar aqui, essa questão da nossa criação influencia muito em como a gente age no ambiente de trabalho. Então, na época, eu já sentia isso, que eu já me cobrava muito, já me exigia muito, e isso acabava refletindo, né, no meu corpo, na minha saúde. Fui, né, trabalhando aí essas questões, fui também buscando, né, evoluir profissionalmente, fiz outras formações, mas foi na minha maternidade que virou uma chavezinha, assim, sabe? Eu acho que para muita mulher, né, quando engravida, principalmente quando o filho nasce, que você está ali diante, né, de um ser que você gerou, começa a vir, né, pensamentos de o que eu quero fazer da minha vida, qual é o legado que eu quero deixar, será que é isso que eu quero, né, continuar fazendo? E ali eu pude olhar também para a minha situação de saúde, eu tive, né, bastante dificuldade para engravidar por conta de estresse, né? Hoje eu entendo que eu acho que talvez até estava próximo de um burnout e eu nem sabia na época o que era isso, porque a gente liga o botãozinho automático e às vezes nem dá conta. Eu lembro que na época era muito, antes até de engravidar, era muito fácil para mim recorrer a remédios, né? Então, eu tomava muitos remédios, eu nunca cheguei a tomar remédios ansiolíticos, nada nesse sentido, mas meu corpo sempre estava, né, manifestando algo. E até que um dia, né, o meu marido olhou para mim e ele falou assim, poxa, percebe que todo mês você tem alguma coisa? Isso não está certo, né? E isso me deu um clique realmente, né? Isso foi um pouquinho antes de engravidar. E aí eu comecei realmente a cuidar mais da saúde, mas quando meu filho nasceu, realmente eu olhei e falei assim, tem algo a mais nesse mundo, né, para eu fazer, para eu contribuir. E foi ali que começou o meu processo de autoconhecimento, ali que eu comecei a buscar para mim algo que me trouxesse realmente, né, quem eu sou, o que eu gosto realmente de fazer, quais são as minhas habilidades, quais são realmente os meus talentos. Eu sempre fiz muita coisa, sempre fiz bem feito o meu trabalho, isso por conta da minha criação, né? A gente sempre tinha que fazer as coisas bem feitas, né? E eu não julgo minha mãe, né, nem meu pai por isso, porque isso me tornou, né, uma profissional que hoje dá o seu melhor, né, em todos os aspectos, mas isso trouxe também uma carga, né? E uma visão de que talvez eu não sabia, né, qual era o meu objetivo aqui nesse mundo, né? E aí, por isso que essa busca, ela se tornou um pouco mais intensa nessa época, né? Que legal. Eu quero fazer alguns recortes dessa sua fala, porque se você disse que começou a trabalhar com 14 anos no quê? Então, Porque eu fiquei curiosa. Nada a ver com o que eu faço hoje, né? Eu comecei pela base e isso é importante até para os jovens, né? Sim. Hoje em dia que já querem pular etapas. Sim. Eu comecei como recepcionista e telefonista numa contabilidade. Então, na época, assim, eu descobri um dos meus talentos, né? Por conta disso, porque quando eu ouvia um número de telefone a primeira vez, eu já decorava. Meu Deus. Então, eu tinha mais de 1000 números na cabeça na época. Até hoje é isso? Até hoje é isso. Sério? O meu marido sempre fala, os meus clientes sempre falam. Mas assim, é só que com eu tenho... número de telefone? Não, com qualquer coisa. Com coisas de números? Então, não, eu tenho qualquer memória. Então, ali foi só uma evidência, né, que era com números. Mas, assim, eu tenho uma memória que lembra de muitos detalhes. Então, hoje eu vejo isso como um talento porque, né, muitas vezes eu não preciso, né, de um roteiro, eu não preciso de, né, numa sessão, por exemplo, de mentoria, eu não preciso estar lá com o script do que eu trabalhei com esse cliente na semana passada, Deus, que enfim. memória incrível. Então, isso foi algo que já me despertou naquela época, assim. Mas eu comecei, né, fazendo trabalhos bem braçais, assim, administrativos, no sentido, trabalho braçal de escritório, né, fazendo fotocópia, essas coisas que antigamente era muito comum. Fazia cafezinho, levava cafezinho, fazia, né, atividades aí com 14 anos, né, mas que eram iniciais. E ali eu já comecei a olhar para essa parte de humanas, né, eu fiquei 2 anos, mais ou menos 3 anos nessa atividade de telefonista e recepcionista, depois eu já fui para o departamento pessoal. Como era uma contabilidade, tinha vários
vários assuntos, né, em relação à contabilidade, mas eu me interessei mais pela folha de pagamento e tal, porque tinha mais interação com as pessoas. E desde lá eu sempre soube disso, né? Que eu queria interagir, eu adorava conversar com as pessoas, saber das histórias. Então eu atendia muitos clientes, né? Que vinham trazer papelada e isso já me instigava e já ali já veio uma pontinha assim, eu quero fazer, né? Quero trabalhar com humanas, né? Quero trabalhar mais com essa parte dessa interação, né? A tua intuição já estava te dizendo ali, né? Exatamente. E dali tu foi para onde? E ali, então, não foi uma escolha minha, até foi engraçado isso, porque uma pessoa que trabalhava comigo mandou o currículo para uma empresa que eu nem sabia, ele nem me avisou quando ele mandou o currículo, ele só me avisou quando ele tinha a entrevista marcada. Para ti? Para mim. Coisa doida. E aí eu olhei para ele, eu falei assim, mas como, né? Daí ele assim, não, vai lá porque eu tenho certeza que esse trabalho é para ti. E eu falei assim, mas é pra quê? Eu fui fazer uma entrevista sem saber o que eu ia fazer na empresa. E não parou por aí, né? Eu fui entrevistada, eu fui contratada e eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. E quando eu cheguei, era uma empresa, a empresa eu sabia, obviamente, era uma empresa de software, mas o que eu ia fazer era algo que eu nunca tinha feito na vida. Eu mal e mal, na época, sabia mexer com e-mail. E eu tinha que ajudar os clientes a instalarem coisas nos computadores deles, softwares. E eu falei assim, gente, isso é muito desafiador para mim. Trabalhar com banco de dados, não sei nem se tu vai entender o contexto, mas assim, eu não sabia nada desse mundo de tecnologia, então foi muito desafiador. Eu digo que no primeiro mês, né, desse trabalho, eu perdi metade do meu cabelo, porque eu chorava direto, eu pensava assim, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, por que eu vim para cá? Só que depois as coisas foram acalmando, eu fui respirando, fui pensando assim, olha, né, é o que é, então vamos aprender com isso. Acho que desde lá eu tenho também essa visão de que nada é por acaso, né, que a gente precisa reconhecer que quando a gente está em algum lugar, tem algo que a gente pode contribuir, né, não só contribuir, mas aprender. E ali eu entendi que tinha algo a mais, né? E hoje é muito mais fácil, né? Eu fiquei 19 anos nessa empresa, é muito mais fácil olhar... Se tu quiser falar nomes, pode falar também, não tem problema. Então tá bom. Eu tenho o maior carinho, né, por essa empresa. Fiquei lá até no ano de 2017, que é a Senior Sistema, uma grande empresa aqui de Blumenau. E tenho... Do nada o computador começou a soltar um áudio. Mas aí tem que parar? Ou a gente continua? Acho que tu pode fazer a pergunta e... Tá. Qual foi essa empresa? Então, essa empresa é a Senior Sistemas, é uma grande empresa aqui de Blumenau e eu tenho o maior carinho por ela porque eu aprendi muito, acho que muito do que eu sei hoje do ambiente corporativo que eu utilizo, inclusive nas mentorias que eu faço, nos trabalhos, outros treinamentos, foram coisas que eu aprendi lá. Então, hoje eu olho assim, vejo que valeu muito a pena e isso é uma coisa legal até de trazer, porque às vezes quem está, né, ouvindo a gente vai pensar assim, poxa, eu estou passando pela maior dificuldade aqui no trabalho, tenho, né, talvez eu não me sinta aqui fazendo as coisas que eu quero, que eu gosto, eu não estou me sentindo bem. E às vezes uma simples mudança de foco faz com que a gente permaneça com outro olhar, né? Então, durante esses 19 anos, eu tive vários desafios, né? Mudei de área várias vezes. Várias, imagino, né? Fui buscando, né? Porque quando eu entrei numa área que, né, tinha a ver com RH, porque eram softwares, né, de folha de pagamento, enfim, ponto. Sim. Mas era uma área mais técnica. E eu fui buscando a possibilidade de direcionar. Nessa época, eu comecei minha faculdade também, comecei a ver que realmente era a área de humanas que eu queria. E até tem histórias engraçadas, porque eu pedi demissão várias vezes nessa empresa. E assim, eu tive anjos, né, nesses pedidos, porque no primeiro pedido de demissão, eu estava saindo dessa área técnica porque eu queria ir para a área de RH e não tinha vaga na área de RH.
E aí o meu gerente na época, quando eu fui falar para ele, olha, porque eu sempre fui muito transparente, eu acho que isso é importante, a gente ter essa postura na empresa, né? Claro que depende da empresa, depende do contexto, mas na medida do possível a gente ser transparente com as nossas ações, porque é uma relação de ganha-ganha também, né? E esse meu gerente falou assim, por que tu não cria um projeto para criar a tua vaga dentro do RH? E eu até olhei para ele assim, eu posso isso? Daí ele assim, por que não, né? E eu fiz esse projeto, né? E eu criei essa minha oportunidade. Então, talvez assim, uma das coisas que me fez aprender também tanto e reconhecer toda uma possibilidade de caminho, né, de crescimento dentro da empresa foi sempre olhar com um olhar de que a gente não tem limites, se a gente, né, realmente quer algo, a gente vai atrás e a gente consegue fazer o caminho chegar lá, sabe? Uhum. A gente só não pode desistir. Sim. Então, acho que isso foi talvez uma das lições mais importantes nesse início, né? E foi onde eu consegui ir para o RH, fiquei lá por 9 anos, no RH da Sênior. E lá tive um baita aprendizado, tive a oportunidade de criar uma área do zero, né, uma célula dentro, claro, com a supervisão da minha gerente na época, que é uma inspiração para mim até hoje. E ali eu fui desenvolvendo outras habilidades, fui passando outros perrengues também. Mas, inclusive, ali nessa área foi a área que, quando eu engravidei, né, eu estava nessa área e foi bem no ano que eu entreguei o projeto, então eu até brincava que eu estava parindo 2 filhos naquele ano. Uhum. Mas foi muito gratificante, assim, ver o resultado disso e construir, sabe? Uhum. E só que, né, sempre algo me chamava para né, alguma outra coisa, né? Para algo a mais, assim, eu sentia que eu tinha como contribuir de uma outra forma, né? Sim. Então foi mudando assim as minhas perspectivas, eu fui para outra área onde tive contato mais externo, viajei pelo Brasil, então, né, ampliou um pouco mais a minha visão também, não só, né, desse mundinho que a gente vive aqui em Blumenau, mas ter outras possibilidades, sabe? Com certeza. Ou seja, que a carreira executiva para ti ela foi muito importante, mesmo que alguma coisa dentro de ti apitava, né, há muito tempo, ou intuías de alguma forma que existia algo mais, mas ele foi primordial para a tua consolidação, até, né, teu conhecimento e para aquilo que tu faz hoje, certo? Sem sombra de dúvida, né? Isso, na verdade, hoje meu trabalho não seria porque possível. Porque tem gente que vê atalhos, né? Eu digo isso porque, assim, as pessoas querem saltar isso aqui, querem já encontrar, né, o outro lado lá, mas não quer passar pelos 19 anos, no teu caso, claro, é só um exemplo, por 19 anos no mundo corporativo, não quer botar o pé ali no que dói, né? Eu sempre falo que, assim, para você, por exemplo, a minha primeira formação, né, para esse trabalho que eu faço hoje foi a formação em coaching. Depois eu fui até a faixa preta, né, do coaching, que é o Master Coaching, mas junto comigo tiveram mais 50 pessoas na minha turma, né, na época. E dessas 50 pessoas, hoje, isso, né, foi lá em 2016, hoje, eu e mais talvez 2 ou 3 pessoas atuamos na área. E eu sempre falo que, assim, não foi só a formação que fez eu fazer o trabalho que eu faço hoje. Então, às vezes, né, as pessoas acham que, eu vou fazer um curso, né, uma formação de um final de semana, de um mês que seja, e vou sair ganhando, né, uma fortuna. E existe uma construção disso. Sim. Existe uma vivência que não dá para a gente pular. Né? Exatamente. Então, para isso não tem atalho, sabe? Então, claro que eu me coloco numa posição humilde que, né, longe de eu querer saber tudo, né, sobre... Tem coisas que, às vezes, os meus clientes trazem para mim e falam, olha, eu não sei o que te responder, mas eu vou procurar algo, né? Então, algo que eu possa trazer, que possa ajudar. Alguma luz, né? Algum farol para aquela situação. Porque são inúmeros, né? O ser humano ele é complexo e as coisas que nos acontecem também são inúmeras, né? Então, ninguém também tem todas as respostas. E a humildade é fundamental, como você colocou, né? Com certeza. Humildade é tudo para qualquer trabalho, né, Jarize? E, Jarize, me conta uma coisa. Porque você falou que teve um chamado, né? Sentiu um chamado importante e hoje tu tem várias...
Tu tem aqui eu até coloco, né? Tu tem várias frentes de trabalho. Você falou como Master Coach, né? Sistêmica, Uhum. tu trabalha com coaching, né? Trabalha como mentora de carreira, tão Uhum. importante, né? Eu fiquei com uma Uhum. vontade de fazer uma mentoria de carreira contigo. Bora lá. Hipnoterapeuta também, muito Sim. legal. É toda uma outra frente, é todo um outro mundo, né? Quer falar um pouquinho sobre isso pra gente depois Isso entrar na é. questão da visão Sim, eu já sistêmica? vou até engatar porque assim tem tudo a ver com esse começo, né? Hum, Esse start que, né, não só aconteceu comigo, né, de buscar o meu autoconhecimento, entender que opa, eu tenho algo a mais a contribuir. Eu comecei a ter evidências dentro do ambiente de trabalho. As pessoas me procuravam para pedir conselhos sobre isso. As pessoas me paravam porque elas queriam se inspirar, né, olha em só. como eu fazia os meus movimentos. Muitas coisas que eu fiz, passos que eu dei no ambiente corporativo, foram seguidos, né, por outras pessoas. Então, de alguma forma, a minha história pôde inspirar. E aí eu entendi que lá dentro, talvez eu não poderia inspirar o tanto quanto eu gostaria. Não seria justo com a empresa, porque eu tinha uma outra atividade, então eu queria fazer isso de um jeito legalmente Uhum, mesmo sim, fazendo, sabe? Eu sim. nunca Uhum, achei correto eu uhum, fazer algo sem autorização. Eu acho que sim. isso fez com que, inclusive, a minha saída fosse uma saída de portas abertas, Ah, né? legal. Então, até Uhum, hoje, né, se eu talvez quisesse voltar, eu voltaria. E aí eu comecei esse trabalho fora, né, achando, né, que na verdade eu poderia fazer isso com ferramentas de coaching, mentoria, enfim. Só que aí eu comecei a ter esse chamado para o outro lado, né, para essa questão de olhar o ser humano como um todo. E eu não sou psicóloga de formação, né, eu tenho especialização em psicologia organizacional, mas eu entendi que eu poderia de alguma forma, tratar algumas questões que influenciavam a carreira, né? Que influenciavam a pessoa, né? O sucesso ou o fracasso, né? Dessa uhum, pessoa. E aí foi onde eu busquei hipnose, né? uhum, Ericksoniana, que eu nem vou falar muito hoje, mas é aham, para questões de traumas, uhum, de questões passadas, que muitas vezes a pessoa tem no inconsciente, a própria ansiedade, né? Eu já trabalhei muitas questões de ansiedade com a hipnose, porque às vezes a pessoa não consegue ter uma realidade, né? Ou enxergar o que está na frente dela pela questão da ansiedade. Então, já trabalhei muito com isso. Só que quando eu conheci as constelações familiares, que é essa visão sistêmica, eu me apaixonei. No uhum, entanto, assim, as minhas últimas formações todas foram procurando sempre essa visão. uhum. Então, hoje é a visão que rege, inclusive, a minha vida também. Que legal. E para a carreira eu entendo que tem tudo a ver, porque a nossa origem, e quando eu falo origem, não é só pai e mãe, é todos os nossos antepassados, como eles lidaram, né, com o sucesso e fracasso na vida, tem influência direta em como a gente também, né, se comporta no ambiente corporativo, se comporta nas nossas relações. Então, eu vejo muitos clientes meus, por exemplo, projetando situações familiares dentro do ambiente de trabalho. E aí isso acaba complicando, por quê? Porque ali não é um ambiente onde você vai resolver as suas expectativas, as suas frustrações, as Sim. coisas que você não recebeu do seu pai, da sua mãe. Uhum. Então, eu acabo, no meu trabalho, também entrando nesse aspecto paralelo para que a pessoa tenha mais sucesso na Que carreira. legal, que fantástico, né? Primeiro que a pessoa tem que então estar desperta, no sentido assim, de que ela tem que entender que existe toda essa disciplina, se é que a gente pode chamar dessa forma, todo esse mundo, né? Uhum, De entendimento e tem que querer mergulhar, né? Dar esse mergulho, uhum. certo? Porque senão ela vai achar uma viagem, né? Tem gente que acha que é uma viagem, não acha? Sim, sim. No entanto, assim, eu tenho muitas pessoas, né? Muitos dos meus clientes são pessoas bem racionais, né? E Uhum. que querem tudo, né? Que seja aprovado e que tenha uma fundação, Científica, uma né? origem científica e tal. Uhum. E existem várias discussões sobre isso, assim como existem discussões em relação ao coaching e normalmente eu não forço, né? Esse movimento. Então, porque não é uma mágica, né? Eu não posso, por exemplo, entrar num aspecto, né? Falar sobre o pai, falar sobre a mãe, se a pessoa não quer falar sobre isso. Uhum. Mas eu trabalho até um ponto dessa pessoa entender que se ela não olhar para isso, ela vai ficar fazendo um monte de iniciativas, né? Tendo um monte de iniciativas em outros aspectos ou de outras formas e sempre vai voltar nesse lugar. Sempre vai voltar.
Então, ele pode adiar esse momento, mas ele vai ter um momento que ele vai ter que olhar para isso, assim como eu também tive. Né? Porque eu não estou aqui falando que eu, né, tive um olhar para os meus pais desde sempre com um olhar de admiração ou de gratidão, né, pela criação que eu tive. Eu tive minhas questões, né? Então, minha mãe, né, ficou viúva quando ela tinha 51 anos, meu pai morreu quando eu tinha 16. E ela assumiu muito dessa postura, né, de querer, né, talvez até ser o meu pai nesse momento e todo o meu processo de rejeição em relação a isso. Por quê? Porque eu tinha perdido, na época eu falava isso, né, que eu perdi meu pai. E isso é uma postura que a gente traz, uma ressignificação que a gente traz com a visão sistêmica. Porque quando a gente fala que a gente perde algo, a gente está, na verdade, procurando isso em outro lugar. E é muito o que acontece com as pessoas quando eles projetam essa perda no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, eu procurava meu pai dentro do ambiente de trabalho. Onde eu procurava ele? No reconhecimento, que às vezes eu não tinha, né, da minha liderança imediata, da validação. Eu estava o tempo todo naquele movimento de que olha o que eu fiz, olha aqui, olha que bonito, que é uma postura da criança, né? E às vezes a minha liderança não estava nem aí para mim. Então eu me frustrava, né? Por quê? Porque essa liderança não me reconhecia e não tinha essa consciência de que, na verdade, eu estava projetando ali a falta do meu pai, né? E a questão do pai para o aspecto profissional é super importante, Forte, né? porque toda a nossa disciplina, toda a nossa constância em fazer algo, ter foco, isso tudo vem da força do pai. E se a gente acha que o nosso pai não está, né, que eu perdi meu pai, que eu não tenho pai, como tem outras situações... A gente deveria dizer o que, então, nesse lugar, nesse sentido? Que eu tenho pai. Tá. A gente não pode dizer, perdi meu pai... No caso, eu ainda estou em processo, às vezes ainda vem essa coisa do perdeu, né? Porque faz pouco tempo que o meu pai faz 30 anos que morreu, vai fazer 30 anos esse ano. Mas eu ainda estava nesse movimento há pouco tempo, de dizer que eu perdi meu pai. E isso é muito sério, por quê? Porque quando a gente fala que a gente não tem pai, é como se a gente dissesse assim, ó, essa parte aqui de mim não interessa. Não serve para nada. Por quê? Porque a gente é metade pai, metade mãe. Se eu falo que eu não tenho pai, eu digo assim, ó, essa parte que veio dele não existe. Então eu jogo para longe o meu foco, a minha disciplina, a minha resiliência, tudo isso vem da força do pai. E a força da mãe? A força da mãe tem muito olhando para a profissão, né? Porque tem várias explicações, né? Certo. Tem muito a ver com o nosso servir. Então, quem serve mais do que a nossa mãe, né? Para as mulheres que ouvirem isso aqui vão saber, né, que são mães, vão saber que a gente faz com amor incondicional. A gente faz com muito amor. Então, tudo que tem a ver com a mãe, com essa força da mãe, significa que a gente está fazendo com amor. Normalmente, quando a pessoa não tem a mãe, tem dificuldades, questiona, julga, como é que eu sei que eu não tenho a força da minha mãe ou do meu pai? Quando eu julgo eles, né? Quando eu critico, quando eu falo que o que eu recebi não foi o suficiente, que eles deveriam ter feito outras coisas para mim. Toda vez que eu exijo algo do meu pai e da minha mãe, eu perco a minha força deles. Então, no caso da mãe, se eu perco a força da mãe, muitas vezes eu estou num trabalho onde eu não estou feliz. Por quê? Porque eu faço por dinheiro, muitas vezes, né? Eu queria excelente, assim, me faz refletir sobre muitas coisas, além de pai e de mãe. Eu quero te perguntar se tem mais alguma outra influência. Só que antes disso, Jarize, eu quero só te perguntar, se tu puder esclarecer, para quem não conhece essa questão, o que é essa visão sistêmica? Se tu puder dar, assim, um apanhado para a gente se situar. Legal. Até me desculpe por eu não ter, imagina, né? Eu estava aqui empolgada. Aqui é conversa. Exatamente. Aqui é conversa, imagina. A visão sistêmica, né, das constelações familiares e que também reflete para o ambiente corporativo, porque a constelação, existem as constelações empresariais, elas têm a ver com estudo de padrões, né? Ou seja, de comportamentos que a gente adota, né? Ou por convivência, ou por nem tanto por convivência,
conhece, mas por aquilo que vem da nossa origem, né? É como se eu falasse que, assim como a gente é parecido, né, fisicamente, às vezes com o nosso pai, com a nossa mãe ou com os nossos avós, antepassados, a gente também tem essa parecência, né, vou usar essa palavra, em relação aos comportamentos. E quando a gente trabalha isso na constelação, é essa visão de padrões repetitivos, que podem ser positivos, podem ser coisas boas, né? Ou seja, se a minha família teve sucesso, eu posso repetir o sucesso. Mas normalmente, quem não conhece sobre isso, a tendência é repetir padrões negativos, que são padrões limitantes, padrões de escassez, normalmente padrões que atrapalham a pessoa de ter o sucesso que ela merece ter. Essa questão do merecimento, sabe? Às vezes o dinheiro vem, mas não fica. Nossa. Então, tudo isso tem a ver com essa nossa origem, com essa nossa história. Sempre muito próximo de pai e mãe, mas não significa que a gente não possa estar leal, por exemplo, a outras pessoas da família. É muito comum a gente, às vezes, quando uma pessoa é excluída, a gente usa esse termo na constelação, todo mundo tem o direito de pertencer à sua família. E quando alguém é excluído, como que é essa exclusão? Ah, porque o meu tio era bem de vida e não ajudou a família porque ele era um ganancioso e não queremos mais saber do meu tio. Ou aquela pessoa da família cometeu um crime, não quero mais, né, não faz mais parte porque, né, não tem a ver com a nossa família. Quando acontecem essas exclusões, alguém da família vem para dizer, mas ele faz parte. E como isso se manifesta, né? Vou restringir, né, aqui em relação à carreira. Às vezes, um insucesso de alguém da família que foi excluído é trazido, a pessoa se fideliza a esse excluído e acaba repetindo esse padrão no trabalho. Então, é aquela pessoa que no trabalho, às vezes, sofre assédio moral, ou não é reconhecido, né? Tem aquelas pessoas que ficam anos sem receber aumento, a pessoa que não consegue se manifestar, que não consegue pedir esse aumento, que não consegue falar sobre os seus resultados. Então, tem a ver com uma pessoa que não pôde falar sobre o seu trabalho, que não pôde pedir, né, uma valorização, enfim, tem um vínculo que acaba limitando. Então, às vezes, eu pego pessoas que fazem um monte de cursos de capacitação e formações, certificações, títulos, e ainda assim não tem o sucesso que querem. Por quê? Porque às vezes a gente vai olhar com essa visão sistêmica, está lá, né, vinculada com a mãe que não pôde estudar, né, a mãe que não teve sucesso. Então é preciso entender esse contexto para que você consiga fazer diferente. Então não significa quebrar o padrão, né? Quebrar o padrão, exatamente. Né? Como é que a gente descobre isso? Quanto mais a gente sabe da história da nossa família, mais a gente consegue quebrar, tá? Então, existem lealdades invisíveis, né? Que são aquelas lealdades que a gente não conhece, né? Não sabe das histórias. Então, né? Para quem tem pai e mãe vivos ainda, é importante, né, conversar bastante. Como que foi a infância de vocês? Como que foi, né? Quando vocês começaram a trabalhar, como é que era? Perguntar dos avós, né? Como é que era? O que eles faziam? Eles eram empreendedores? Eram funcionários? Por exemplo, no meu caso, quando eu decidi empreender, foi muito difícil tomar essa decisão. Por quê? Porque, de um lado, né, meu pai era funcionário, né, CLT, e queria trabalhar na empresa até se aposentar. E do outro lado, eu via já a minha mãe como uma empreendedora, porque ela teve, né, saiu do ambiente, né, do CLT, digamos, né, e foi empreender em casa, porque ela cuidava de criança em casa, fazia o dinheiro dela, né, dessa forma. E aí, às vezes, a gente está nesse dilema de a quem eu vou ser leal, né? Ao meu pai, que trabalhava na CLT, eu vou ficar na CLT, ou a minha mãe, porque ela é empreendedora e, né, vou empreender. E nessa encruzilhada, nesse dilema, digamos, às vezes a gente não faz nada. Então, tem pessoas que me procuram, eu me sinto travado na carreira, me sinto... parece que eu faço, mas não saio do lugar. E às vezes é uma lealdade que está acontecendo ali que precisa ser olhada, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu pude honrar
essa escolha, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né, por meio de uma constelação, mas não só a constelação em si, a postura que eu adotei depois, que foi: eu posso caminhar sozinha, eu já tenho tudo de vocês. Eu recebi o que eu precisava para agora seguir o meu caminho e fazer as minhas escolhas. Então, quanto mais a gente conhece da nossa história e mais a gente deixa com os nossos antepassados a história deles, mais a gente consegue fazer diferente. Interessante, né? Ou seja, que é importante que a gente conheça a história, então, dos nossos pais, dos nossos avós. Totalmente. E essa questão da escolha é uma escolha consciente, então? Consciente. Eu preciso tomar partido de algum lado? Não. Na verdade, vamos restringir aqui a pai e mãe. Sim. Não dá para tomar partido. A partir do momento que você toma partido, você já saiu do seu lugar. Sim. Porque um filho não pode escolher se ele gosta mais do pai ou se ele gosta mais da mãe. E isso acontece muito nas famílias onde há separação, onde, né, no meu caso, foi o meu pai que morreu cedo. A gente ouve histórias e normalmente, né, numa separação, com quem ficam os filhos? Normalmente é com a mãe. E aí, se essa mãe teve uma separação dolorosa, se ela né, discutiu com o pai, a tendência é que, por mais que ela não fale, mas ela sinta coisas. O fato dela sentir, né, e às vezes é aversão mesmo, por quê? Porque quem brigou ali não foi o pai e a mãe, foi o casal. Só que os filhos, né, às vezes tomam um partido e acabam indo para o lado, né, normalmente, o que é mais comum é o lado da mãe, né, quando ficam com a mãe. Por isso que esse trabalho de, né, buscar não ter a alienação parental é importante, não só para a questão psicológica, né, mas para a questão dessa exclusão que acontece do pai quando isso, do pai ou da mãe, se for o contrário, né, quando acontece essa alienação. Só que na visão sistêmica essa alienação não é falada, ela é sentida. Então é um processo bem desafiador, né? Numa separação, por exemplo, um casal conseguir fazer de tal forma que os filhos não tenham que fazer essa escolha. Porque se eles tiverem que fazer essa escolha, fatalmente eles vão ter alguma dificuldade na vida, porque eles não podem, é como se eles dissessem: metade de mim eu não quero. Então a gente sente, se a gente não pode tomar partido, a gente tem que sentir, porque você falou, trazendo por exemplo do mundo do trabalho, eu tenho um CLT e eu tenho um empreendedor, né? A gente vai ter que então sentir para decidir? Como que eu sei que eu tô leal? Normalmente são sintomas, né? Na carreira, o que é mais comum: eu me sinto travado, eu não me sinto reconhecido, eu faço, mas parece que eu não saio do lugar, eu não sou feliz com o que eu faço. Então, são algumas coisas, né, que acontecem que fazem a gente prestar atenção e, opa, tem alguma coisa errada aqui, tá? Então, o nosso corpo vai falando. Por que a gente, às vezes, não percebe isso? Aí o mundo moderno, né? Remédios, né? Às vezes, eu tô com uma dor de cabeça. A gente se esconde de olhar Isso, pra vou realidade. tomar um remédio de dor de cabeça. O que tem por trás da dor de cabeça? Um evento. Algo aconteceu. Algo está mostrando ali pra gente que não é o caminho. Só que se a gente toma um remédio e passa a dor de cabeça, vai, né, no outro dia. Então, realmente a gente querer parar para olhar para isso. Só que o mundo moderno também faz com que a gente viva acelerado. Sim. Então, hoje, se eu, né, eu falo muito disso nas minhas redes sociais, que a gente pode ter uma vida leve. E isso não significa que a gente não vai ter problemas, que a gente não vai ter desafios. Eu tenho problemas, tenho obstáculos, né? Antes de chegar aqui hoje, eu gravei, né? Por quê? Porque isso aqui é uma coisa nova para mim, sabe? Por mais que eu tô acostumada a falar, que eu tô acostumada, né, gravar vídeo, fazer... Só que esse momento, eu tô te conhecendo nesse momento. Então, esse momento aqui é único. Então, se eu, né, eu vim para cá, né, com um certo nervosismo, mas aquele nervosismo gostoso, sim, sabe? Desafiador, né? Desafiador. E é assim que a gente precisa olhar para os desafios e não querer assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não quero passar por isso, sabe? Sim, a gente não se esconder da vida, né? Isso, Estar exatamente. Aberto. E querer
olhar para as feridas. Então, às vezes, realmente, né? Você perguntou antes, será que todo mundo aceita, né? Olhar para isso? Nem todo mundo aceita. E eu, né? Na minha postura, eu também tenho que aceitar o movimento dessa pessoa, né? Porque eu não posso obrigar ela a fazer algo, porque não vai funcionar. Sim. Né? Como é que tu faz isso nas empresas, então, Jorise? Porque tu estás aplicando todo esse conhecimento no mundo corporativo, é isso, né? Tu está trazendo o olhar do trabalho, é isso? Nas empresas é um desafio ainda esse olhar, porque é um olhar novo, né? Olhar de uma forma, né? Com uma visão sistêmica, visão das constelações familiares no ambiente de trabalho, porque as empresas, elas normalmente têm um sistema complexo, né? São várias pessoas, Então, hoje eu entendo que o meu trabalho, ele é um trabalho de formiguinha. Né? Então, quando eu faço, por exemplo, uma mentoria de liderança, eu começo a trabalhar, né? Se essa pessoa estiver disponível, né? Para esse olhar, eu começo a mostrar essa visão para que ela consiga trazer essa questão pessoal para ela resolver e ter mais sucesso no trabalho. Então, eu diria que é mais desafiador, porque nem todas as empresas ainda estão abertas a isso, né? Pelo sistema ser mais complexo. É muita gente para acreditar, tem muita informação equivocada na rede social também, como qualquer outra, né? Até o próprio coaching, muitas vezes. Por quê? Porque para todas as profissões existem os bons e os maus profissionais. Sim, com certeza. Eu já recebi várias pessoas que fizeram constelações em outros lugares e que não gostaram, que não viram efeito. E aí, quando eu peço para contar, assim, tá, mas como é que foi? Como é que foi feito? O que você... Aí eu vejo que foi forçado ou que não tinha nada a ver com constelação. Então, é um trabalho que exige muito estudo. Por isso que eu cheguei aqui falando assim que eu vou ser uma eterna aprendiz nesse assunto. Por quê? Porque cada dia eu aprendo um pouco mais sobre isso. Muita seriedade e até para não banalizar. O coaching mesmo foi banalizado, infelizmente, né? Exatamente. Infelizmente, mas assim, todas as profissões também acabaram depois de um tempo de consolidação. Elas sempre têm, né? As brincadeiras que se fazem. Eu também como publicitária, todo mundo fala, né? Então, assim, tem hora que a gente também tem que dar uma colher de chá, né? Mas é que realmente a gente precisa, como você falou, trabalhar com muita seriedade, porque a responsabilidade é grande, né? Exatamente. A gente está lidando com vidas, com cabeças. Eu, por exemplo, eu não fico olhando esse conteúdo, né? Por quê? Porque eu não preciso saber o que maus profissionais estão fazendo. Sim. Eu preciso saber o que bons profissionais estão fazendo. Isso. E aí, eu também me coloco nisso. O que eu, como uma profissional responsável, vou fazer com o meu cliente? Né? Eu nunca vou fazer algo, por exemplo, a hipnose. Tem pessoas que... eu já conheci gente que hipnotizava sem avisar, sabe? E eu acho horrível eu acho que é até antiético isso. As hipnoses que eu trabalho, eu explico tudo antes para o cliente. O que vai acontecer, como é que vai ser. A hipnose que eu escolhi é uma hipnose de consciência, ou seja, não é aquela hipnose show que a gente vê na televisão. Sim. Então, é um trabalho realmente que eu gostaria que fizessem comigo, sabe? Então, eu entrego para o cliente aquilo que o que eu gostaria de receber, sabe? E eu acho que partindo disso é que faz também eu ter sucesso nas relações que eu tenho, nos resultados que eu consigo proporcionar. Por quê? Porque eu estou colocando ali realmente o meu coração. Sim. Sabe? A credibilidade se constrói ali, né? Todos os dias. Exatamente. E no boca a boca as pessoas falam, né? E não adianta, quando a gente é referenciado, quando a gente é lembrado, é porque a gente deixou alguma coisa séria, né? Com certeza. E Jorise, eu tenho uma dúvida. Mas assim, como que tu aplica isso na empresa daí? Porque assim, eu imagino que não deve ser fácil. Tem que ser pessoas que acreditam, que conhecem um pouco sobre todo esse tema, né? Como que se aplica isso? Na verdade, assim, nas empresas podem ser feitos trabalhos individuais, quando, né, por exemplo, quando um gestor, né, me traz uma situação, eu direciono a visão dele para ele começar a observar os comportamentos. Então, ele consegue fazer essa ligação, consegue dar um feedback mais efetivo, mostrar para a pessoa que o que ela está pedindo, né, não é algo que é possível ele proporcionar. Quando, né, o liderado, por exemplo, projeta, né, no líder o pai, que é normalmente isso que acontece, ou a mãe na empresa, né, às vezes quer que a empresa, né, tá ali.
Mas eu já fiz movimentos onde eu fiz uma vivência realmente, né? Que é um pouco da vivência em grupo, que é mais comum as pessoas conhecerem, que também se aplica, né, a outros assuntos, não só a carreira, que é um grupo de constelação mesmo, onde pessoas vão representando esse movimento dentro de um campo, né, que a gente chama. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de conflito, eu coloco pessoas para representar esse conflito e faço movimentos sistêmicos para entender de onde vem esse conflito. O que normalmente acontece nas empresas, né? Quando entra alguém novo, né, na empresa. Quem está lá há mais tempo, às vezes, né, se essa pessoa nova entra e simplesmente ignora os velhos e vem assim, ó, porque eu vim do mercado e eu sei como é que as coisas funcionam melhor. Então, esqueçam o que vocês faziam até então, agora a gente vai fazer de um jeito novo. Quando isso acontece, naturalmente que a coisa não vai andar. Por quê? Porque existe uma lei que a gente fala, né, que é a lei da ordem. Quem chegou primeiro? A lei dentro da visão sistêmica, tá? Não é uma lei entendi. de direito, né? Quem veio primeiro? São essas pessoas. Ah, mas o cara é obsoleto, o cara não se atualizou, mas ele é uma pessoa que precisa ser respeitada, porque ele ajudou a construir essa empresa. Então, se houver a necessidade de fazer um desligamento, né, dessa pessoa, tem que ser um desligamento com respeito. Sim. Porque senão o que acontece, né? A pessoa que vai substituir, depois a gente já deve... tu já deve ter ouvido a expressão cadeira quente, né? Ninguém para nessa posição. Sim. Porque muitas vezes a pessoa que sentou ali foi desrespeitada. Então, a gente sabe que tem pessoas que não evoluem tecnicamente, que, né, às vezes, realmente a empresa muda, precisam de coisas novas, só que esse processo tem que ser feito com respeito. E no grupo a gente consegue observar isso. Que interessante. Sabe? Quando alguém não está sendo respeitado, quando alguém está sendo excluído. E eles aceitam bem, os líderes e as empresas, todo esse teu direcionamento? Existe um depois? Trabalho prévio antes, sabe? Eu já imagino que na contratação já... Né? Isso. Normalmente, as pessoas que querem fazer isso já têm um conhecimento, às vezes já fizeram alguma mentoria comigo, já têm uma visão sobre isso, mas eu diria que é um processo bem embrionário ainda, porque a constelação empresarial ela não é algo que tem, claro, tem empresas que já fazem há mais tempo, mas assim, é algo novo, que está agora assim como surgindo. Todas essas disciplinas e todas as abordagens, eu diria, né? Isso, exatamente. Então, assim, como eu falei, é um trabalho que eu, pelo menos no meu âmbito, estou fazendo como uma formiguinha mesmo. No trabalho de convencimento, de mostrar a eficácia. Muitas vezes mostrar o resultado, sabe, daquilo ali. Então, um vai contando para o outro, vai, né, olha, funcionou comigo, eu fiz isso, a minha visão, né, mudou em relação a isso. Porque então, nem todos estão abertos, né? Exatamente. Então, assim, é um trabalho que precisa de mais convencimento. Não significa que todos precisam estar convencidos, né? Mas sim, como é um trabalho que a gente faça nas empresas, né? Nem todos vão estar acreditando naquele treinamento, naquele curso. Sempre tem aqueles que não acreditam em qualquer proposta, né? Exatamente. Então, isso também precisa ser respeitado, porque essa pessoa, ela, né? Se eu, por exemplo, forçar alguma coisa no movimento sistêmico, isso é prejudicial não só para a pessoa, como para mim também. Sim. Porque eu estou forçando algo que não, né, o sistema ali, aquele movimento ali não está pronto, sabe? Então, é um sentir muito forte, sabe? Então, não é algo que até eu consiga materializar. Então, é uma sensação. Eu vejo a abertura disso, sabe? Então, o Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, ele sempre falava muito que o constelador ele tem que estar bem presente, né? E essa presença tem a ver com até com esse foco de observar o que está acontecendo, tá bem atento, sinais corporais, né? Às vezes o nosso corpo está ali mostrando o tempo todo. Então, por exemplo, se eu for falar para uma pessoa fazer, né? Olha, esse assunto aqui a gente poderia trabalhar com constelação. E ele falar assim, tá bom, podemos fazer. Isso aqui já é um indício de que ele não está pronto. Porque quando a gente se fecha assim, né? Isso aqui né, tem estudos que falam sobre não é o objetivo aqui. Isso aqui já é um sinal para mim.
Então, eu não posso forçar a barra, porque o corpo dele tá, por mais que ele tá falando assim, ó, posso fazer, isso aqui tá dizendo que não. Ou assim, né, às vezes a pessoa, né, fecha, cruza as pernas. Ah, mas a mulher normalmente cruza as pernas, mas é diferente. É diferente, né? É diferente. Gente, é muito fantástico esse tema. Tem que estar muito presente. E isso é algo que eu quero trazer para as pessoas, assim, porque está se perdendo muito, né? A rede social tem muito disso, né? Essa coisa do acelerar. Eu vejo as pessoas sem paciência para ouvir alguém falando mais devagar, né? Já querem acelerar, né, os vídeos e assim, a gente precisa na verdade, se acostumar que a vida, né, tá passando agora. É verdade. Né? Tem que fazer algum resgate de algumas coisas também, né? Exatamente. Porque não, né, a gente não vai se sustentar, né? Quanto mais a gente viver, a gente já vê pelas gerações mais novas, o quanto elas já estão ansiosas muito antes. Nossa, as crianças. Né? Só a gente olhar as crianças de hoje, né? Uma ansiedade que é difícil segurar. Gerise, esse tema é maravilhoso, né? Depois eu vou te pegar no bastidor. Eu vou te pegar no bastidor. Vou fazer umas consultinhas. Eu acho que eu tenho o direito de fazer algumas perguntinhas. Brincadeira. Gerise, eu tenho sempre uma pergunta final. Porque olha como passa rápido o nosso tempo, né? Meu Deus. Passa muito rápido. Eu falei pra ti que ia voar. Faz 5 minutos eu não falei pra ti que ia voar. É sempre assim. É muito maravilhoso quando a gente está com alguém. Primeiro, porque a gente estava num estado de presença, como você falou aqui. E aí voa mais rápido ainda, né? Sim. E quando o assunto é muito interessante, como eu sabia que ia ser. E vai render muito, porque a gente precisa compartilhar essa ideia com o mundo, a gente precisa compartilhar todo esse conhecimento, tá? E aí eu tenho uma pergunta final que eu sempre faço, que é sobre uma mulher que você gostaria hoje, nesse momento assim, de lembrar dela e reverenciá-la, por que não, né? E que característica que tem essa mulher? Eu sempre faço essa pergunta nos episódios, tá? E por que você faz essa escolha? Na verdade, assim, é uma mulher que está muito presente, estava muito presente nos últimos dias na minha vida, que é a minha mentora sistêmica, né, que é a Ana Garlett. Ela me ensina diariamente, né, não só com as mentorias dela, né, acabei de concluir uma formação com ela, mas a visão dela, dessa leveza, dela parar, inclusive, né? Ela até estava falando esses dias no digital, né? Ela não estava bem, ela parou de publicar, ela parou de não ser refém, sabe? A esse mundo louco que faz com que a gente esteja online o tempo todo, que faz a gente... Então, ela me inspira a realmente a gente se conectar com a nossa essência o tempo todo. Fora todo o aprendizado que ela, né, as formações que ela fez em constelação familiar foram diretamente com Bert Hellinger. Então, ele faleceu no ano que eu me formei, na primeira formação que eu fiz, em 2019, ele faleceu. Não é, eu lembro, é recente, assim, de certa forma, né? Isso. E ela teve a honra, né, de beber, né, direto da fonte, eu agora, né, dela, de certa forma. Então, assim, é uma riqueza de informações, de conhecimento e, assim, é uma generosidade que ela tem de passar o conhecimento, de ajudar, de realmente trazer essa leveza para a vida das pessoas. Então, hoje, né, se eu puder referenciar, se eu puder né, enaltecer uma pessoa que realmente me inspira, é ela. Tem mais uma pessoa que já referenciou ela, depois eu vou te falar. Então tá bom. Eu vou te contar. Que legal. Então, Gerise, eu quero te agradecer, porque o nosso tempo está acabando, mas eu queria, antes disso, que tu pudesse deixar algum contato teu de rede social, como é que a gente pode te encontrar, quem quer conhecer um pouco mais do teu material, assim. Muito bem. A minha rede social no Instagram é Jarise Floriano. Lá tem um Jarise é com J, né? É com J, Jarise. S-E, né? Isso. Eu tive que soletrar meu nome a vida inteira, Sim. Então é mais um momento aqui. Vez, e hoje eu honro, né? Às vezes eu ficava chateada com isso, hoje eu honro, porque não é mais tão exclusivo esse nome, já tem bastante gente. Tem, já descobri pelas redes sociais, eu descobri que tem outras. Mas é Jarise Floriano, tudo junto, no Instagram. Lá tem o link para as outras, tem meu telefone lá também. E eu vou adorar esse contato, porque de vez em quando eu coloco caixinhas lá de perguntas também, mas todas as vezes que me mandam direct também perguntando sobre algum tema em específico, eu tenho o maior prazer de ajudar, porque se eu tenho um conhecimento e ele é simples de passar adiante,
né? Por que não ajudar? Por que não contribuir, né? Com o mundo, né? E quem quiser se aprofundar, né, com o meu método também, né? Tem mais detalhes lá da minha mentoria e uma mentoria palestras, sim. Que bacana. A minha mentoria, existe um método, né, que eu criei, que é o método Fluir, né? Justamente para ter essa leveza, né? O Bert Hellinger, né, que é o pai das constelações, ele falava muito que a gente deve seguir o fluxo do rio. Né? Porque um rio, ele não muda o fluxo, ele dá um jeito de passar por onde, mas ele não muda, ele simplesmente vai. E às vezes a gente quer mudar o fluxo do rio, né? Quer fazer algo que é contra a nossa vontade. Então, o meu método, até para sair da zona de conforto, é de um jeito confortável. Por quê? Para ser que nem o rio, né? Fluido. Que maravilhoso, Jarice. Que lindo isso. Estou até arrepiada. Que maravilhoso isso. E sem pressa, né? Porque quem tem pressa quer morrer logo, né? Meu Deus, essa frase ela me falou no bastidor. Gente, ela me falou no bastidor essa frase. Vou pensar e vai estar ressoando em mim umas 3 semanas, mais ou menos. Mas eu vou conversar mais um pouquinho contigo. Eu vou me despedir, então, de quem está nos vendo, nos assistindo. Então, eu finalizo mais um episódio do Mulheres na Pan, aqui na Jovem Pan Blumenau, com essa convidada Jarice Floriano, maravilhosa. E se você quiser continuar assistindo, se inscreve no canal. Também me acompanha lá no Instagram, no @eu, Sinara Maria, lá no LinkedIn, Sinara Maria. E a gente se vê no próximo episódio.